Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Osmar Barbosa, sou médium, escritor, palestrante, divulgador da doutrina espírita. Estou aqui para falar mais um pouquinho com você sobre mediunidade. É uma série aqui do meu canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 10 da manhã. Segunda-feira tem aula do curso de Diametria e Desobsessão Modernizada. Vem aprender. As últimas aulas já estão quase chegando aí. Se você quer entender, praticar desobsessão, conheça a Diametria, uma técnica que eu canalizei através do Caboclo Ventania, disponível para todos vocês praticarem no seu centro espírita. Vamos falar mais um pouquinho sobre mediunidade nessa série. Hoje é o vídeo 3, falando sobre mediunidade. Muita gente, mas muita gente mesmo, entra em contato comigo através do meu Instagram, Osmar Barbosa Oficial, para me fazer perguntas. Poxa, Osmar, como é que eu identifico se eu sou médium, se eu não sou? Como é que é esse barato aí de mediunidade? Me conta um pouquinho sobre como eu posso saber se eu sou médium. Gente, mediunidade tem algumas características. Eu vou falar de algumas delas para vocês nesse vídeo de hoje. Eu só quero te pedir uma coisa. Se você não é assinante, assina o canal e marca o sininho. Toda terça-feira tem live às 20 horas. Segunda-feira tem curso de geometria. Sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Toda sexta-feira abordando diversos temas. Eu te convido para conhecer esse canal. Tem mais de 300 vídeos aí. Fica à vontade, tá bom? Para comentar, compartilhar. Me ajuda a fazer o canal crescer, levar a minha mensagem a mais e mais pessoas. A resposta para essa pergunta paira na cabeça de muita gente. Tem muita gente que, cara, será que eu sou médium? Eu sinto umas coisas estranhas, umas coisas diferentes. Eu vou te dar algumas dicas hoje, tá bom? Primeiro, você já teve ou tem essa... É porque eu escrevi um texto aqui, tá, pessoal? Desculpa, eu estou virando para cá para ler. É porque é muita coisa na cabeça desse mortal aqui. Então eu escrevi um texto aqui para me ajudar a esclarecer a dúvida de vocês. Você já teve ou tem alguma sensação de que outras pessoas estão falando com você, mesmo estando sozinho? Já ouviu alguém te chamar? Já ouviu alguém conversando com você? Você sente ou sentiu arrepio na espinha ou calafrios repentinos, sem nenhum motivo? Você consegue identificar e sentir os sentimentos de outras pessoas que estão ao seu redor? Por exemplo, você chega no ambiente ou alguém chega no ambiente e você percebe que aquela pessoa está triste ou que ela está com algum problema, está precisando falar alguma coisa? Em lugares muito cheios, você costuma se sentir indisposto com mal-estar? Você vai a um evento muito cheio, você não fica bem, você não está legal, não sei o que está acontecendo, eu não estou me sentindo bem aqui. Já teve a sensação de estar sendo observado quando procurava em volta e não vê ninguém? Está andando na rua, tem alguém me olhando, tem alguém, sei lá, coisa estranha. Né? Você se sente mal ao ver plantas ou animais sofrendo? Seus sonhos parecem verdadeiros? Muito reais? Você costuma ficar nervoso ou com tremor sem explicação plausível? Você está bem, de repente você fica nervoso, ansioso, alguma coisa te incomoda, você começa a tremer. Se algumas dessas respostas acima foram sim, se você respondeu sim para a maioria das minhas perguntas, daquilo que eu te perguntei agora, você é um médium. Mas isso não define o seu grau de mediunidade. A única coisa que prova a princípio é que você tem uma conexão com os espíritos. Desenvolver a sua mediunidade depende muito da sua decisão, das suas escolhas. E são essas escolhas que vão definir o médium que você vai se tornar, tá? Porque existem muitos tipos de mediunidade.
Existem médiuns psicofônicos, que é o meu caso. Existem médiuns psicográficos, que é o meu caso. Existem médiuns sensitivos, que é o meu caso. Existem médiuns videntes, que é o meu caso. E termina por aí a minha mediunidade, graças a Deus, né? Então eu tenho essas 4 qualidades mediúnicas que eu utilizo muito, muito, muito. Osmar, o que é psicofonia? Psicofonia é aquilo que você vê no centro espírita, o ato de incorporar um outro espírito. Psicofonia é a incorporação de um outro espírito. Psicofonia é uma qualidade mediúnica que você tem que permite que o espírito mentor, guia, se utilize do seu aparelho fônico para se comunicar. Se utilize da sua voz, do seu corpo para se expressar. Essa mediunidade é chamada de psicofonia. Tá legal? Gravou bem? Repeti 3 vezes. É chamada de psicofonia. Vidência. A minha evidência, vou falar da minha evidência para vocês, tá bom? Eu não vejo espíritos. Graças a Deus. Já vi muito quando era criança. Logo assim que eu comecei a minha jornada espiritual, eu via muitos espíritos. Hoje eu não vejo mais com os olhos, eu vejo com a mente, tá ok? A minha evidência está mais para clarividência, que é outra qualidade mediúnica, tá bom? Então, Osmar, você vê espírito? Não. Eu vejo a forma espiritual, eu percebo os espíritos, eu sou sensitivo, lembra que eu falei? E eu tenho a visão dos espíritos na mente, eu consigo perceber que chegou um espírito, isso chama-se clarividência, tá bom? Não é evidência. Vidência é como você olhar para uma pessoa. Você olhou para uma pessoa, você está vendo a pessoa, não é isso? Vidência é você ver o espírito igual a uma pessoa. Isso é evidência, isso eu não tenho, tá ok? Eu tenho clarividência. A minha vidência, eu comecei com a vidência. Falar que eu não tenho, né, pessoal? Acabei de falar que tenho, né? Eu comecei com a vidência, mas a minha evidência se transformou em clarividência. O que é isso? Eu acho, né, eu tenho certeza que foi por causa da psicofonia e da psicografia. Como eu trabalho desdobrado no astral, eu preciso da clarividência para ver tudo que acontece lá, ok? Então, a clarividência e a psicografia estão muito ligadas. Vidência, gente, é quando você vê algo, um vulto passando, isso é evidência. Vidência é quando você vê um espírito passando, isso é evidência. Eu já tive quando era criança. Hoje a minha evidência está mais para clarividência. Consegui explicar sem causar tumulto na cabeça de vocês. Psicofonia, psicografia, vidência, clarividência. Eu sou sensitivo também, eu sinto as coisas muito, 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 muito. Eu sinto, por exemplo, quando uma pessoa não está bem. Acabamos de falar sobre isso, né? Está aqui, ó. Se você percebe que alguém não está bem, é sinal de mediunidade, né? Então, por exemplo, normalmente, quando uma pessoa se aproxima de mim, eu já sei o histórico dela, né? A clarividência me mostra isso. Uma vez eu estava em Porto Alegre, numa livraria, autografando um livro que eu tinha acabado de lançar. Essa é uma história muito bonita, já aconteceu várias vezes comigo, não foi só em Porto Alegre, já aconteceu no Rio de Janeiro também. Eu estava numa livraria psicografando o lançamento de um livro. Já aconteceu em São Paulo também, estava na Livraria Cultura, na Via Paulista, na Avenida Paulista, no lançamento de um livro meu. E aí, uma menina me procurou, estava aquela fila enorme de pessoas para autografar o livro, isso lá em Porto Alegre, e eu vi uma menina, e na clarividência eu vi uma senhora muito próxima a ela. Aquele espírito, ele flutuava, ele era muito sutil. E aquilo até me tirou meio que do prumo, sabe? Eu fiquei meio desestabilizado, ansioso para que aquela menina chegasse à mesa para eu saber o que aquela senhora queria falar, né? Foi muito legal esse dia, foi muito bonito esse dia. E aí eu
fui acelerando o pessoal, até que a menina chegou ao lado de sua irmã. Ela estava com ela, a irmã e uma menininha de uns 8 anos. E aí ela me entregou o livro para autografar. Eu falei, qual o seu nome? Ela falou, fulano, eu não lembro o nome, me perdoem. Me perdoa ela também, porque é muita gente, né? Sempre que eu vou em livraria está bem cheio. E aí eu falei para ela assim, eu posso escrever o que estão me pedindo para escrever? Ela falou, pode. E eu escrevi uma cartinha da mãe dela, que havia falecido há um mês, mais ou menos. A mãe, chamando ela de guria, ô guria, não fica assim não, eu te amo muito, tô bem, papapá. E aí foi uma choradeira, ficamos todo mundo muito emocionado. Até no dia seguinte eu ia estar em outro evento, na feira de Porto Alegre, na feira do livro de Porto Alegre. Ela foi lá com o pai, com os irmãos, com o livro na mão, toda feliz, com aquela psicografia da mãe dela. A gente se abraçou, tirou fotos, estava todo mundo sorrindo, e aquilo me deixou muito feliz. Me deixou assim, gente, não tem coisas que mais realizam um médium é quando a gente tira um sorriso do rosto de vocês. É quando você lê um livro e esse livro te transforma. Isso é muito edificante para o médium, né? Então foi muito legal isso, foi muito assim. Aconteceu também no Rio de Janeiro uma vez, clara evidência, né? Quando a pessoa se aproxima, você já percebe, já recebe do mundo espiritual tudo aquilo que você tem que escrever ou falar para aquela pessoa. Uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava numa livraria, chegou uma menina com o marido. E eles ficaram na fila e aconteceu a mesma coisa, né? E aí ela chegou e eu falei, eu posso escrever o que estão me pedindo para escrever para você? Ela, claro! E eu escrevi, olha, você passou por um momento muito difícil, mas o seu neném está a caminho. E quando eu entreguei na mão dela, ela chorou muito, porque ela tinha acabado de perder um bebê, ela estava grávida, tinha perdido o bebê, e o médico falou para ela que dificilmente ela iria engravidar novamente, que dificilmente uma gestação iria vingar nela. Não era a primeira vez que ela tinha perdido o neném na gestação. E eu falei, olha, você me perdoa, mas ela falou, poxa, Osmar, o médico falou que dificilmente eu teria filho, que eu tenho problemas no útero, já tenho uma idade um pouco avançada. Eu falei, meu amor, eu sou um carteiro, eu estou te entregando a carta. E aí, esses dias atrás, pouco tempo atrás, ano passado, eu acho, ela entrou em contato comigo através do meu Instagram, Osmar Barbosa Oficial, me mandando uma foto com o neném no colo. Foi um momento assim. Eu lembro que ele até militar, o rapaz, enfim. Então, mediunidade. Como é que eu vou saber, Osmar? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, você é médium. Então, próximo passo, Osmar. Muita gente fica logo desesperado, né, quando descobre a mediunidade. Eu sempre oriento as pessoas que descobrem a mediunidade. Primeiro passo, estude. Estudar é fundamental para estabelecer a conexão perfeita com o seu mentor, guia espiritual. Estude principalmente sobre mediunidade. O livro dos médiuns de Allan Kardec é perfeito. E estude também sobre animismo, para que você não caia na cilada do animismo. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado bastante você nesse vídeo. Tá curtinho ainda, né? Vamos falar mais um pouquinho. Sinais de mediunidade, Osmar. Por exemplo, intuição aguçada é um sinal de mediunidade. Como se alguém soprasse as coisas no seu ouvido. Sonhos reais, já falei, né? Ou sonhos premonitórios também é mediunidade, tá bom? Transe psicofônico ou mediúnico. Por exemplo, dá uma vontade de escrever uma determinada história. Gente, eu vou escrever uma coisa que está na minha cabeça. Mediunidade. São os espíritos já te preparando para a psicografia. Tá? Então escreva. Toda vez que vier a vontade de escrever alguma coisa, começa a escrever. Eu tenho uma amiga que o sonho dela era escrever um livro. Até que um dia eu falei isso para ela. Cara, começa a ouvir o que estão falando com você. Você é médium, eu conhecia bem ela. E ela lançou agora há pouco tempo o livro dela. Né? Então, fique atento aos sinais. Os espíritos, a todo tempo, estão se comunicando conosco. O tempo todo estão falando conosco.
Nós somos espíritos igual a eles. Nós estamos em cidades diferentes, em dimensões diferentes, mas nós somos espíritos, né? Então, é assim, sensibilidade emotiva, né? Você vê alguém sofrendo, sofre muito também. Parece que aconteceu com você. O mundo desaba para você porque aconteceu uma coisa com fulano. Mediunidade, ok? Também é uma característica de mediunidade. Principais sintomas de mediunidade. Existem alguns sintomas físicos que denotam que é mediunidade. Por exemplo, suor excessivo nas mãos, mãos geladas e suando. É um sinal de mediunidade. Muito comum. Quando as pessoas me cumprimentam, eu logo percebo que aquela pessoa é médium, que está com a mão gelada e molhada. Transpiração excessiva nas axilas, também é um sinal. Formigamento nas extremidades, também é um sinal. Vermelhidão nas orelhas e nas bochechas, sem nenhum motivo. Não está calor, mas eu estou vermelho. Sensação de orelha queimando, muito comum, mediunidade. Sentir calafrios, mediunidade. Sensação, frequência de desmaios, mediunidade. Falta de energia. Não sei por que estou morto. Um cansaço que eu não sei explicar, mediunidade. Acordar cansado demais, parece que não dormiu, mediunidade. Melancolia e abatimento perceptivo, mediunidade. Desenvolvimento de fobias que você nem imagina, mediunidade. Palpitação e taquicardíaca, sem nenhum motivo, mediunidade. Ânsia de vômito, mediunidade. Os pés muito gelados, mediunidade. Muita dor nas costas, mediunidade. Perda ou excesso de sono, mediunidade. Né? São alguns sintomas físicos que denotam que você é médium, ok? Tem sintomas que parecem, que passam despercebidos, né? Mas que são mediunidade, né? Explicado assim. Né? As crianças, por exemplo, até os 7 anos, é muito comum vir coisa, mãe, vovó está ali, titia está ali, vi isso, é muito comum. Porque a encarnação, ela se completa aos 7 anos e termina aos 14, 15 anos, é quando completa, quando a acoplação se completa, né? Do espírito encarnante com o corpo físico, tá bom? Existem alguns graus mediúnicos, mediunidade leve, mediunidade ostensiva, né? Mediunidade leve e ostensiva. Eu classifico assim os dois tipos de mediunidade. Né? A ostensiva é evidência comprovada, audição comprovada, transe comprovado, transe psicofônico comprovado, por aí vai. Né? E as leves são essas que eu falei para vocês, calafrios, arrepios, eu sinto, eu ouço, meu sonho é muito real, né? Sonhos premonitórios, né? Por aí vai. Tá bom? Então esse foi mais um encontro falando de mediunidade com Osmar Barbosa, terceiro vídeo da série. Fica no canal, marca o sininho. Qualquer dúvida, Instagram de Osmar Barbosa Oficial, respondo a todos vocês. Grande beijo, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Beijão, tchau, tchau.